E para melhor conhecermos estas propostas da Arespes, conversamos agora com a Ana Jacinto, secretária-geral da Associação. Boa tarde, Ana. Bem-vinda a este jornal. Boa tarde. Em primeiro lugar, qual é a situação que o setor da hotelaria e restauração enfrenta neste momento? Bom, boa tarde e mais uma vez obrigada pelo convite. Bom, é inegável que estas atividades, a atividade turística teve um expressivo crescimento no acumulado de janeiro de 2023 a julho de 2023. Portanto, isso é uma evidência e ainda bem, porque de facto o setor do turismo tem sido o motor da nossa economia e portanto é bom que este crescimento tenha acontecido. Agora, também não é menos verdade que a estrutura financeira destas empresas, que são sobretudo microempresas, se encontram ainda muito débeis. E encontram-se débeis por vários motivos. Ainda por culpa da pandemia, por culpa daquilo que a vossa peça referiu, o cenário inflacionista, sobretudo a inflação alimentar que ainda não parou, as taxas de juros, como referiu, os custos da energia e, portanto, tudo isto tem dificultado o equilíbrio das estruturas financeiras destas empresas. Ao que acresce a diminuição do poder de compra, do consumo e dos nossos consumidores internos, por via também destes fatores todos que também afetam o consumidor interno, as taxas de juros, a inflação, os custos da energia, tudo isto também afeta o consumidor e, portanto, as empresas não têm uma estrutura financeira robusta e, portanto, a Aresp entendeu, mais uma vez como é seu dever, contribuir com propostas para o Orçamento de Estado para que haja, de facto, aqui uma atenção especial a um setor que é de facto determinante para a nossa economia e que precisamos muito que ele continue a ser robusto, que continue a gerar riqueza e que continue a empregar muitos trabalhadores. E para isso é preciso que haja aqui alguma atenção. A Aresp, como disse a vossa peça muito bem, fez 21 propostas, essencialmente em 3 eixos prioritários, ao nível da fiscalidade, ao nível da capitalização das empresas e do apoio ao investimento. O que estamos disponíveis é para dialogar agora com o Governo, apresentarmos as propostas ao Governo e estamos obviamente disponíveis para conversar com o Governo sobre estas medidas que foram apresentadas e que do nosso ponto de vista são essenciais para tornar estas atividades, sobretudo a restauração e o alojamento, cada vez mais robustas e que, com capacidade para continuar, como eu digo, a gerar emprego e a gerar riqueza e a suportar a economia do nosso país, que é aquilo que estas empresas têm. Como lhe parece que poderá ser a receptividade do Executivo em relação a essas 21 propostas e delas, e estando nesses 3 eixos, quais as que destaca como prioritárias? Desde logo, ao nível da fiscalidade, destacamos a questão da extensão da reposição do IVA à taxa intermédia nas bebidas que ficaram à taxa máxima. Como sabe, houve uma reposição à taxa intermédia nos serviços de alimentação e bebidas para a maioria das bebidas, mas temos bebidas que ainda estão à taxa de 23%. E não se compreende que uma água lisa, para dar um exemplo, esteja a 13% e uma água com gás, por exemplo, esteja a 23%. Além de gerar uma confusão, não se entende esta discrepância e o que nós pretendemos e propomos, aliás, tinha sido até uma promessa do Governo a quando da reposição à taxa dos 13% que seria estendido a todas as bebidas, isso nunca aconteceu e nós temos feito esta proposta em todos os orçamentos de Estado para que haja esta extensão da reposição a 13% para todas as bebidas. É uma das medidas que a Aresp tem insistido e que voltamos a insistir. Para além da medida da baixa do IVA para a taxa mais baixa, dos 6%, de forma temporária, por um ano, como muitos países fizeram durante a pandemia e que Portugal nunca fez, também é uma medida que a Aresp volta a insistir e que insistimos há muito, por forma a que as empresas possam ganhar tesouraria. Isto também tem sido uma medida que é uma bandeira da Aresp e que temos explicado as vantagens, não somos só nós, a própria Confederação Europeia da Hotelaria e da Restauração tem sinalizado esta medida junto dos Estados-membros e nós continuamos a insistir. Mas deixe-me falar de mais 2 medidas que me parecem importantes. Quer alguma brevidade, Ana, sim? Rapidamente. A baixa da fiscalidade sobre o trabalho é muito importante. A questão do rendimento do trabalho precisa de ter uma atenção especial para que as empresas possam cada vez mais
mais continuar a elevar e aumentar os salários junto dos seus trabalhadores, mas é preciso aqui o Estado também fazer a sua parte. E por outro lado... E para concluir, uma medida muito importante que tem a ver com a falta de trabalhadores que temos no setor. Nós precisamos necessariamente de trabalhadores imigrantes, mas apesar de as medidas muito importantes que o Estado, que o Governo tem feito na agilização da entrada de trabalhadores imigrantes, nós confrontamos-nos com um problema que é onde ficar esses trabalhadores, porque eles precisam de estar em condições dignas e, como sabemos, temos um problema de habitação. E aqui propomos que as autarquias possam ter verbas que venham do Orçamento de Estado, que ajudem a criarem programas de apoio às rendas, pelo menos no início da entrada destes trabalhadores. E ficam essas propostas, Ana. Obrigada. Eu penso que fica bem esclarecido e patente aqui a prioridade de algumas dessas 21 medidas apresentadas pela Aresp e esmiuçadas aqui pela Secretária-Geral Ana Jacinto. Obrigada, Ana. Obrigada.